Nessa videoaula nós vamos continuar tratando dos compressores alternativos e o desempenho deles sobre determinadas condições operacionais e também vamos ver as características principais de outros tipos de compressores. Então nós vamos ver o efeito da temperatura de evaporação e de condensação nos compressores alternativos ideais. Depois vamos dar uma olhadinha rápida como é que se lê catálogo de fabricante, como é que se percebe isso nos catálogos e depois vamos ver compressores parafuso, caracol, palhetas e centrífugos rapidamente. Bom, a gente já tinha visto que a eficiência volumétrica de espaço nocivo tem a ver com a relação de espaço nocivo, a razão de espaço nocivo, e a razão de pressões, né, basicamente. Então, se a razão de pressões for 1, por exemplo, isso aqui vai ser, né, praticamente só, vai ser zero, né, ou seja, a eficiência volumétrica é 100%, já que eu não tenho reexpansão, né. E também em função, ela é escrita em função dos volumes específicos. Então, quanto maior a relação de pressões, né, maior vai ser a diferença entre os volumes específicos, e também eu vou ter um outro efeito perverso aqui. Além da influência da eficiência volumétrica de volume nocivo, né, também tem um outro efeito, quer dizer, ela causa um efeito também na vazão mássica, né? E aí não só a eficiência, né? Reduzindo a eficiência, eu reduzo a vazão mássica, né? A taxa mássica, assim como se eu aumentar o volume específico na aspiração, ou seja, quanto mais baixa a pressão do evaporador, eu vou ter menores vazões volumétricas, que é a aspiração do compressor, né? Então a gente já viu isso aí, né? Bom, agora vamos analisar então esses efeitos e o comportamento de um sistemas de refrigeração por ciclo de compressão a vapor padrão ideal. Nessas condições, o refrigerante foi o 134A, uma fração de espaço vazio nocivo de 4,5%, um RPM de 8,23 litros por segundo, uma vazão volumétrica de 8,3, um deslocamento volumétrico, né? E a temperatura de condensação de 35 graus. Aí foram feitas simulações com o ES. Na verdade, foi o Reinaldo que fez isso, depois a gente refez também usando o ES. Bom, aqui, na realidade, aqui esse é o primeiro gráfico, então você está aqui com temperaturas, lembrando que a temperatura de condensação é 35, né? E eu estou variando a temperatura de evaporação de 35 até menos 50, né? Na verdade, chega até menos 45, aí ele zera a vazão. Mas a gente vê aqui, quando a temperatura de evaporação é igual à de condensação, a eficiência volumétrica é 100% e o fluxo máximo é máximo, né? Que vai ter, que seria, né, todo o compressor bombeia diretamente todo o deslocamento volumétrico dele. E à medida que cai a temperatura de evaporação, eu tenho uma relação de pressões cada vez maior, então vai caindo a eficiência volumétrica de espaço nocivo e também a vazão mássica. Chegando até nesse ponto aqui, nesse caso específico, a menos 45 graus, eu tenho vazão M ponto igual a zero, né? É, Agora, isso aqui é o que? É potência, trabalho específico de compressão, né, que vai caindo. Desculpa, né, quando a temperatura de evaporação é igual à de condensação, o trabalho específico é nulo, né, tende a zero. E ele vai aumentando à medida que eu vou baixando a temperatura de evaporação, quando eu vou aumentando o volume específico na aspiração do compressor, né? E aqui a curva de potência, né? Ela veja que ela tem um máximo aqui, né? E ela teria dois pontos nulos. Quando a vazão é zero, nesse ponto de menos 45, e quando o trabalho específico tenderia a zero, quando a temperatura de evaporação fosse igual à de condensação. Normalmente os sistemas trabalham nessa região aqui, para não trabalhar com a máxima potência, né? De compressão. Aqui é potência de compressão. Então, quando você liga um sistema que a temperatura do evaporador está igual a de condensação, né, ele vai passar por um ponto máximo aqui. Então, às vezes, nesse momento é que pode queimar o teu motor elétrico do compressor, né? Bom, aqui estamos vendo o efeito frigorífico, né, que tenderia a zero quando eu teria temperatura de menos 45 também, e que tenderia a entalpia de mudança de fase quando a temperatura de evaporação é igual à de condensação. Então eu tenho, né, porque eu não tenho flash nenhum, isso é legal ver no diagrama pressão-entalpia, né? À medida que eu abaixo a temperatura de evaporação, o efeito frigorífico vai reduzindo. E a capacidade frigorífica também, né? Vai sendo cada vez menor aqui, em função aqui, por exemplo, da vazão em massa é zero, então a capacidade frigorífica vai ser zero também.
Aqui eu tenho a vazão volumétrica específica, que é por quilowatt de efeito de capacidade frigorífica, né? E o COP. O COP tenderia a ser máximo, tenderia a infinito, quando a temperatura de condensação fosse igual, a de evaporação fosse igual à de condensação. E vai caindo à medida que a temperatura de evaporação cai, assim como num ciclo de Carnot, né? Os ciclos padrão, mesmo ideal e o real acontece isso. Ó. Quando cai, quanto maior a diferença entre temperatura de condensação e evaporação, menor o COP. E o volume específico, né? Quer dizer, que é a vazão volumétrica específica, sobe, né? Quer dizer, que você tem que bombear muito mais volume, né, por segundo para uma mesma para o mesmo quilowatt de capacidade frigorífica, né? Aqui eu estou fazendo o contrário. Agora mantive a temperatura de evaporação em menos 26 e estou evaporando aqui é menos 26, né? E estou mudando a temperatura de condensação. Então, o efeito na eficiência volumétrica também, quando as duas temperaturas, condensação e evaporação, são iguais, nesse caso menos 26, eu teria eficiência máxima e o fluxo máximo de massa, né? O m ponto massa. E vai caindo à medida que eu vou aumentando a diferença de temperatura e, portanto, de pressão também. Tá? Aqui, de novo, a potência de compressão, né, vai ter um ponto de máximo quando a vazão fosse máxima e quando o trabalho específico tenderia a zero. Aqui eu vou ter o efeito frigorífico, que também é máximo quando eu tenho a temperatura de evaporação igual de condensação, e também a capacidade frigorífica vai ser máxima aqui. E vai caindo à medida que eu aumento a diferença de temperatura de evaporação, entre evaporação e condensação. O COP dá o mesmo efeito, né? Agora só que a diferença é que aqui eu estou variando, estou aumentando a de condensação, na outra eu fui reduzindo a de evaporação, né? E esse efeito da vazão volumétrica específica também tem o mesmo efeito. Então, a princípio, as alterações da temperatura de evaporação em relação à condensação são muito similares, né? Quer dizer, à medida que eu distancio uma da outra, o COP cai, a eficiência volumétrica cai, a vazão cai, o efeito, capacidade frigorífica e o efeito frigorífico também cai, e aumenta o trabalho específico de compressão, né? À medida que eu separo. Do ponto de vista de potência e eficiência, uma temperatura de condensação baixa é interessante. Então, quer dizer, sempre que eu puder resfriar ou usar um condensador com a temperatura mais baixa possível, seria melhor. Né? Então, resfriar um condensador com água é melhor do que com ar, porque eu tenho temperaturas de condensação mais baixas. Né? Bom, e os compressores reais? Aqui toda a análise foi feita como se fosse compressão isentrópica, né? Então, os sistemas ideais, ciclo padrão de refrigeração por compressão a vapor. As tendências nos equipamentos reais também seguem o mesmo tipo de tendência, né? Capacidade de refrigeração e o COP aumentam com o aumento da temperatura de evaporação e com a redução da temperatura de condensação, né? Ou seja, se juntar as duas, você tem melhores COPs e melhores capacidades de refrigeração. Os dados de catálogo de fabricante, então só para mostrar aqui da Bitzer, aqui você tem um compressor específico, né, que também tem um outro catálogo, numa outra folha, normalmente eles dão o deslocamento volumétrico, potência, assim por diante, em condições padrão. E aqui você tem para diferentes temperaturas, né, temperatura de condensação, aqui 30, 40 e 50, e diferentes temperaturas de evaporação aqui, tá? Então eu vou ter aqui, por exemplo, a menos 5, esse daqui ele não opera nessa, é, compressor específico, aqui é a sigla do compressor, né? Ele não vai operar nessa faixa, ele começa a operar daqui, e à medida que, para 30 graus, por exemplo, de condensação, a menos 5 ele vai dar esta capacidade de refrigeração, né? Q0, aqui é Q e aqui é a potência de compressão. Então, a capacidade de refrigeração frigorífica é a máxima e aqui a temperatura é essa, né? À medida que eu reduzo a temperatura de evaporação, eu vou tendo uma menor capacidade frigorífica, né? Também tem uma menor potência aqui demandada, né? E aqui também. E à medida que eu aumento a temperatura de evaporação, eu vou aumentando a potência, veja aqui, e reduzindo a potência de compressão, reduzindo a capacidade de refrigeração. Então é assim que você vai escolher, né, depois no projeto de vocês,
dadas as temperaturas de evaporação e condensação que você tem, qual é o compressor que vai atender a sua demanda, né? Bom, vamos ver agora alguns compressores, rapidamente, alguns compressores típicos, né, que se tem, que são de deslocamento volumétrico. Esse aqui também esse é o screw, né, que é o parafuso. Então aqui eu tenho de dois fusos, né, um macho e uma fêmea, um tem 4 saliências, o outro tem 6 reentrâncias aqui, e você vê que o deslocamento do fluido, então ele entra por aqui e ele tem um deslocamento axial aqui, no sentido do eixo dos rotores, né? Eles têm capacidades entre 70 kW e 5.600 kW, ou seja, ele pega tanto uma parcela do sistemas de alternativos, né, compressores alternativos, que chegam até 300 kW, assim como também uma parcela de centrífugos. Né? Então, eles são para vazões intermediárias, intermediárias a grandes. Né? Em relação aos alternativos, eles são mais compactos, né? Não tem vibração, porque não, né? O fluxo é contínuo também, né? Ele entra aqui e vai sendo comprimido à medida que ele vai passando pelo canal. É, ele permite modulação da carga até 30% sem alterar a eficiência. Então você tem uma forma de reduzir o porte de entrada ou de saída aqui, que você reduz a vazão volumétrica e aí reduz o fluxo de massa sem grandes alterações na eficiência do compressor. O outro tipo é o scroll, que basicamente seria tipo um caracol, né? São dois caracóis, um fixo e um outro que oscila, né? Ele como é que chama? Orbital aqui, né? Tem um movimento orbital. Então aqui está na sucção, por exemplo, então ele succiona por dois portos aqui e esse gás que entrou aqui, ele vai ficando preso e vai sendo comprimido, então aqui já está numa pressão mais alta até que ele saia na pressão mais alta aqui por dentro do canal entre esses dois caracóis, né? Eles têm capacidades, são pequenas em geral, entre 3 e 50 kW, então tem para sistemas de condicionamento de ar né, residenciais, enfim, em geral são herméticos, né? Eles têm poucas partes móveis em relação ao rotativo, né, desculpe, ao alternativo, né? A eficiência volumétrica é mais alta, assim como a de compressão, né? Eles não têm vibração, são silenciosos e também eles têm pouca influência com as temperaturas externas, né? Eles sofrem menos em relação ao desempenho, em relação aos alternativos, né? Aqui você tem alguns modelos aqui representados, né? O outro é um de palhetas, também ainda de deslocamento volumétrico, basicamente, né? Então, você vê aqui a região de entrada está por aqui, então ele gira assim, aí as palhetas, né, saem e entram em contato. Aqui é a região de admissão, então você está recebendo, então ao gerar, aumentar esses canais aqui, eles succionam o ar aqui, o vapor de refrigerante, depois ele vai sendo, como ele é excêntrico em relação ao outro, ele vai reduzindo a câmara até que ele sai numa pressão mais alta na descarga. Né? Aqui dá para ver uma foto de um compressor cortado, em corte. Né? Eles são bastante utilizados em sistemas automotivos, em alguns domésticos também. Também são silenciosos, o fluxo contínuo de fluido, ou seja, também não é alternativo, como, né, não tem vibração como nos alternativos. E ele também normalmente dispensa a válvula de sucção. No recalque, normalmente você tem uma válvula aqui para evitar que quando ele pare você tenha o retorno do fluxo, mas é basicamente por isso. Porque em operação ele vai, não necessita, então o que reduz a perda de carga também. Né? E o último tipo, já não mais de deslocamento volumétrico, mas uma máquina de fluxo, né, são os compressores centrífugos, né, que tem o design, né, a geometria basicamente de uma bomba centrífuga também, né, ou uma turbina, né, parecido. Então, o deslocamento do rotor, a rotação do rotor, gera, né, acelera o fluido aqui nessa região, depois a voluta, que é essa região que vai aumentando o diâmetro, reduz a velocidade e recupera a pressão, aumentando a pressão do fluido aqui. É o mesmo princípio de operação de uma bomba. Né? Eles são, em geral, para altíssimas vazões, né, para capacidades frigoríficas. Aqui eu tenho um sistema de ar-condicionado bem grande, usando um compressor centrífugo, né? E aqui um desenho, um detalhe. Né? A curva de operação dele é parecida de uma das bombas de ventiladores centrífugos. Né? Tem essas curvas aqui para cada rotação. Veja que as rotações são bem altas aqui, ele trabalha com altíssimas rotações.
O ponto de máxima eficiência normalmente está aqui, mas ele é limitado. Ele tem essa região aqui de altas pressões, que é a região de surge, onde ele, a partir daqui, se operar nessas regiões, ele vai ficar oscilando, comprimindo né, entre dois pontos de operação, que não é indicado. E aqui vai ter o engasamento por efeito supersônico, né?